Olá pessoal, para você que não me conhece, eu sou Daniel Cardoso, eu sou um dos conselheiros aqui do Ministério Socorre-me. E o tema do vídeo de hoje, por que, mesmo em adultério, Deus ainda me usa? E muitos podem entrar nesse vídeo aqui e falar, eu sou casado, mas eu não estou nesse grupo aí de adultério, não cometo adultério com a minha esposa. Mas se nós formos lá para Mateus 5:28, o que Jesus fala? Se aquele que olhar de forma impura para uma mulher já adulterou em seu coração. Então vejamos, se eu vou na rua e olho para uma mulher de forma impura, estou cometendo adultério. Se eu vejo pornografia, estou cometendo adultério. Não é só simplesmente o ato consumado, mas o olhar também nós cometemos adultério. E o que acontece dessa pergunta foi que alguns casos, e já me fizeram perguntas também, o porquê disso. Teve um caso emblemático de um pastor que entrou em contato conosco pedindo ajuda, esse pastor bissexual. E ele ia pregar domingo na sua igreja e na semana antecedendo a pregação, ele falou que foi uma perversão total, swing, orgia, enfim, tudo que você possa imaginar. Quando foi no domingo, ele foi pregar a palavra de Deus. Quando foi na segunda, ele me contou que achou muito estranho, porque muitas pessoas entrando em contato, pastor, você foi muito usado por Deus ontem, você, através da tua vida, Deus falou comigo. E ele ficava imaginando, Daniel, como pode isso? Então, por isso que nós trouxemos esse tema aqui, é uma dúvida que muita gente tem. Teve um caso também que o pastor Júnior Trovão comentou de uma pessoa, na verdade é um pregador itinerante, ele era muito usado por Deus no dom de cura e ele estava em adultério. Então, toda vez que ele chegava, depois da agenda dele, chegava em casa e perguntava para Deus por que Deus usava ele ainda naqueles dons, sendo que ele estava em adultério. Isso durou um bom tempo e certa feita ele perguntou novamente. E aí apareceu uma visão em forma de um anjo e o anjo falou bem assim para ele, eu te uso porque as pessoas que estão lá não têm culpa do que você está passando, mas tudo que você está fazendo, você vai ter que prestar contas. Então, Deus usou até uma mula. Nós temos que entender que dom é diferente de caráter. O dom é irrevogável. Lá em Romanos 11, 29, olha o que o texto, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então entenda, você estando em adultério ou não, Deus vai te usar. Porque um dom que Deus te deu, Ele não vai tirar. É aí onde mora o perigo. Porque muitas vezes nós pensamos que estamos agradando a Deus por causa dos nossos dons. Então, se eu chego na igreja, eu sou usado com dom de profecia, por exemplo, eu rodopio, eu falo em línguas, e as pessoas me veem como um homem de Deus. Ali vai um homem de Deus. E muitas vezes eu acredito que eu sou um homem de Deus, estando completamente preso, por exemplo, ao adultério. Por isso nós temos que tomar cuidado. Não é só porque Deus está me usando, porque eu estou agradando a Deus. Se nós pegarmos o caso do rei Davi, o rei Davi cometeu adultério lá em 2 Samuel 11 com Batseba, e Deus não se agradou. Ainda ele ficou um tempo com aquele pecado escondido. Depois que foi confrontado pelo profeta Natã. Depois ele se arrependeu. Mas mesmo em pecado, o rei Davi não foi rejeitado por Deus. Diferente do rei Saul, que foi rejeitado pelo Senhor. E é aí que nós temos que tomar cuidado. Não é só porque Deus está me usando que eu estou agradando o Senhor. E agora, Daniel, eu me identifiquei com isso que você falou aí. O que fazer agora? O que nós temos que fazer
é nos arrepender verdadeiramente, assim como fez o rei Davi. Se arrependa como o rei Davi, senão nós vamos terminar como o rei Saul. Arrependimento é a palavra-chave. É nos arrependermos verdadeiramente. Não estou falando de remorso, estou falando de um verdadeiro arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento? Se antes eu roubava, hoje eu não roubo mais. Se antes eu me prostituía, hoje eu não prostituo mais. Se antes eu via pornografia, hoje eu não vejo mais. Se antes eu adulterava, hoje eu não adultero mais. Esse é o verdadeiro arrependimento. Mesmo porque o que está escrito lá em Romanos 6, versículo 23. Olha que interessante. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. O que o apóstolo Paulo fala? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim como aquele pregador itinerante, que o anjo falou para ele que ia ter consequências, esse aqui, ó, o salário do pecado. O problema, sabe o que é? Nós esquecemos que o pecado tem um salário, que um dia o boleto vai chegar. E quando esse boleto chega, muitas vezes, o valor é altíssimo. Então eu quero te encorajar a você se arrepender desse adultério que você está passando. Procure ajuda. Sozinho você não vai conseguir. Amém? E para te ajudar ainda mais, você conhece o nosso livro Libertos de uma Prisão Invisível? Esse livro aqui tem ajudado muitas pessoas, Brasil e mundo afora. Lá você vai saber como que funciona a pornografia, o cérebro, algumas pesquisas científicas, vai saber a mentira por detrás da pornografia, as características de um pornográfico e mais de 30 ferramentas para te ajudar. Tá aqui? E nós estamos com a promoção. Você adquirindo o nosso livro impresso, o frete é por nossa conta. O frete é completamente gratuito. E lá também nós temos a versão digital, a versão em PDF. Amém? O link está aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Você vai ser um agente, um multiplicador desse conteúdo, porque se você for abençoado por esse conteúdo, outras pessoas nesse exato momento não sabem que esse conteúdo existe. E se você compartilhar, você vai ser uma ferramenta usada por Deus para espalhar esse conteúdo. Se inscreva, ative o sininho para que o YouTube notifique você de novos vídeos. Deus abençoe, te espero até o próximo vídeo. Tchau, tchau.